Graça e paz, garoto, graça e paz, meu irmão. Deus abençoe. Deixa eu só... Tá me ouvindo aí? Eu tô te ouvindo mais ou menos bem. Talvez um pouquinho mais do volume. Quanto a mim? E agora? Tô ouvindo bem. Quanto Tudo bem? a mim? E quanto a mim? Só baixar um pouco o som aqui. Cara, essa barba tá muito massa. Pois é, mas o... Pode falar. Só... E quanto a mim, você está conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo bem. Ótimo. Graça e paz você de casa aí. Seja bem-vindo a mais um podcast. Graça e paz vocês do outro lado aí também. Que Deus abençoe. Que a luz do entendimento dessa noite do Eterno possa resplandecer sobre nossas vidas. E todos aqueles que nos ouvem nesta noite através de qualquer assunto pertinente ao reino que a gente venha trazer através de nossas vãs vidas, mas sobretudo com a graça e misericórdia do Eterno, nessa noite que não se trate apenas só de mim e de você, mas por meio dele, em mim e nos outros, né? Para a glória do Senhor. Saudade de você, meu irmão. Opa. É uma pena que a gente não pode apalpar, apertar a mão. Sabe que aqui é sem demagogia nenhuma, mas é verdadeiro, né? Sim, meu irmão, sim. Eu estou certo disso. Deus colocou essa essência entre nós. Cara, eu lembro de você o tempo todo. Glória a Jesus. E não tem como não lembrar de você. Você virou uma espécie de pai, cara, porque nos momentos alegres, difíceis, de amarguras, enfim, em todo esse campo, eu sempre lembro de você, nossos encontros lá na sala, naquela célula que era uma bênção, onde a gente ali compartilhou de algumas coisas maravilhosas, não é mesmo? A gente que durante um tempo estivemos em pequeno número, mas esse pequeno número nos deu, cara, mesmo com esse pequeno número, nos deu uns momentos tão grandiosos e inesquecíveis que eu creio que eu vou levar para a vida toda, porque aí é quando me vem você, os puxões de orelha, os ensinamentos. Meu irmão, a gente compartilhou de algumas coisas, já vivemos algumas coisas, tanto no que diz respeito a mim, a você também, coisas nossas foram compartilhadas, e eu creio que nessa colisão que tivemos naqueles dias, essa troca de experiências, de coisas que nós causamos mesmo, coisas naturais, da sua origem naturais, mas com tudo isso nós aprendemos um pouco ali, eu acredito, para que a partir de hoje a gente viva outros níveis de problemas, para a gente buscar combustível nesses dias aí. Sim. Mas o crescimento, o apóstolo Paulo ele diz que enquanto o herdeiro é menino, ele é igualzinho um escravo. Ou seja, ambos moram na casa, só que o escravo não tem direito a nada. Mas sim, o herdeiro, enquanto ele é menino, mesmo sendo herdeiro, não desfruta de nada. Ou seja, enquanto nós não crescermos, enquanto no sentido não literal da coisa, mas enquanto nós não nos tornamos homens, né, nós não recebemos aquilo. Ou seja, enquanto nós não amadurecemos, não crescemos no entendimento, na graça e na vida também, né? Uma postura. Pô, você vê um homem aí com 40 anos que parece um moleque. Ou seja, na vida cristã, cara, você pode até ser filho, mas se não crescer, tu não desfruta da herança. Embora a herança é para os filhos, mas se não crescer, meu irmão. Então, já que a herança foi conquistada por um preço tão alto, preço de sangue, então o Senhor
o quê? Pô, eu quero que meus filhos desfrutem da herança, então eu vou fazer eles amadurecer. Mas eu não quero, então vai ser na marra. Entende? Então, as dificuldades, cara, as adversidades, eu acho que eu falei isso contigo. O Senhor não gosta de filhos parados, não, porque ele compara os filhos dele com o vento, né? Então, ele diz assim que você tem que passar perfume aí. Não, irmão, é água viva. Opa, essa fonte é boa. Então, assim, ele compara os seus filhos com o vento, ou seja, não pode prender o vento. Então, enquanto você começa a ficar muito preso a uma circunstância, a uma situação, pode ser uma circunstância, uma situação aparentemente favorável, entendeu? Tá tudo muito bem, uma água de coco espiritual, aí ele faz o quê? Ele sacode, cara. Entendeu? E o grande benefício de ser filho, né, cara? A gente tem a quem ocorrer nas horas difíceis. A gente tem a quem botar o pé no freio. Eu posso falar isso porque, humanamente falando, eu não tive pai, né? Eu senti a falta, durante muito tempo da minha vida, de um pai. Perdi meu pai aos 12 anos e desde a época do meu nascimento até a idade de 12 anos, que foi a idade que meu pai nos deixou, nem de 12 para trás eu tive um pai. Posso considerar que tive um pai porque eu não tenho lembranças do que é de fato o pai. Por isso que hoje, até eu, na condição de pai, eu peço muito ao Senhor que me oriente a ser pai. Porque, embora eu não tenha uma receita para ensinar como seja pai, isso já é imposto, né, naturalmente falando, mas, cara, o bom de você, sabe, Deus ter te dado essa dádiva de ser chamado de filho, ser chamado de pai, é algo grandioso, porque você tem a quem recorrer. Humanamente falando, muitas vezes a gente se vê tão perdido que não tem a quem recorrer. Quantas vezes eu olhei para trás e falei, talvez se eu tivesse um pai, na hora que eu fosse por aqui, ele puxaria na minha mão e diria, não é por aqui, meu filho. Mas eu creio que com tudo isso, meu irmão, eu já tinha um pai celestial que já estava me direcionando entre toda a minha trajetória. E cá estamos nós falando acerca do que diz respeito a ser pai e ser filho. Isso é maravilhoso. E graças a ele que nós temos esses puxões de orelhas, essas oportunidades que brevemente não terão mais. Estamos aqui de passagem, tá aí os sinais. Então, é momento realmente de nós despertarmos, porque nem todos vão ter essa oportunidade. Então, que seja que seja para ontem, desfrutar dessa dádiva de ser filho e de ter um pai celestial. Ele é mais que suficiente, já falamos sobre isso, né? Ele é mais que suficiente nas nossas vidas. E humanamente falando, tudo aquilo que nos faz sofrer, aparentemente aos nossos olhos faz sofrer, nos fortalece, nos torna mais sedento de Deus, mais carente de Deus. Nossa alma clama por Deus. Muitas vezes a gente não sabe disso, né? Sim. Porque até na nossa ignorância, nos momentos que a gente não vê alternativas para algumas questões da nossa vida, já conversamos sobre isso também, mas lá dentro existe uma voz clamando para você ser levado a lugares altos, cara. Aleluia. A outros patamares que te tirem daquela realidade. Porque daquela realidade, né, da falta do perdão, a falta do amor, a falta da empatia, a falta do entendimento. Então, como até no último podcast que vocês gravaram aí, eu estava observando lá a fala de vocês discutiram vocês falaram um pouco sobre perdão, sobre filho, falaram sobre isso. Então, eu vi muito lá a questão da capacidade sobre o perdão, ele é quem dá. A capacidade de renunciar a certas coisas, as práticas pecaminosas, às quais o mundo te conduziu e você se deixou levar. Você se livrar desses carrapichos grudados nas tuas pernas, na tua vida, na tua alma. Mas graças a Deus que há um nos céus que vela por nós. E essa sensação
E essa alegria, essa felicidade de ter essa certeza de alguém maior que tudo, que criou tudo sobre nossas vidas, meu irmão, é maravilhoso e desejamos isso para todos nós, sem exceção. Ainda que, ainda que alguém que acha que pecou tanto o suficiente a ponto de não ter direito nem de estar nos assistindo, ouvindo essas bobagens aos olhos humanos, né? Essas bobagens, né? Loucura, né, para o mundo? Essas loucuras que conduz à E salvação e à vida eterna, essas loucuras, mas a esperança para ele, a esperança para mim, a esperança para você, não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho do teu problema, não importa. Humanamente, a gente vê um monte de barreiras intransponíveis. Mas quando a gente bota alguém na frente que rompe todas essas barreiras, meu irmão, a vitória é garantida. E somos mais que vencedores. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. tá cheio, cara. Tá transbordando. Tu tá bonito, hein? Mais bonito ainda hoje. Meu irmão, verdadeiro. Como está transbordando. Nós tivemos alguns spoilers, né, mais cedo, sobre alguns assuntos aleatórios e eu cheguei até a comentar. Durante essa semana, eu tive algumas... Da semana passada para cá, eu tive algumas experiências pessoais que me ligou alguns gatilhos, cara. Me ligou alguns gatilhos e eu tenho analisado um pouco as coisas. E, sabe, o Senhor, ele é lindo. E é só Ele quem faz isso. Aleluia. É só Ele quem faz isso. E é Ele quem faz mesmo, Jorge. Sim. A palavra nos chama de testemunhas. Tem uma religião que se chama Testemunha de Jeová. Nada contra ninguém, né? Sim, faz parte dessa religião. Mas, na verdade, cara, a única testemunha, primeiro que o nome dele não é Jeová, né? Primeiro que o nome dele não é Jeová. É até interessante, deixa eu liberar isso daqui. Os judeus, os judeus ficaram furiosos, cara, quando Pilatos mandou colocar em cima da cruz de Cristo a abreviação de Jesus, o Rei dos Judeus. Né? Jesus, o Rei dos Judeus. Não me lembro se estava em latim, aramaico e em grego. Acho que eram essas três línguas. Jesus, o Rei dos Judeus. E aí, cara, os judeus que estavam ali, os fariseus, e pegar a casta ali, eles se enfureceram, porque aí você entende, quando você lê, eles se enfureceram, olha que coisa pesada. Eles se enfureceram porque eles não aceitavam Jesus como rei deles, né? Mas, na verdade, não é isso. Não é isso. Por isso, estou falando isso porque a única testemunha de Jeová é Jesus. Ele é fiel testemunha de Jeová, se fosse Jeová. Mas o nome não é Jeová, é um tetragrama sagrado, o qual se perdeu a interpretação. Ninguém sabe o que significa esse tetragrama sagrado. Mas para colocar assim, essas abreviações de Jesus, o Rei dos Judeus, era exatamente o tetragrama sagrado que estava sobre Jesus. Indicando que ele é a fiel testemunha, entende? Ele é o único testemunha de Jeová. Então, nós somos testemunhas de Cristo. E assim, Jesus falava muito isso. Tudo que eu falo porque meu pai me permitiu que eu falasse. Eu vi meu pai falar. Tudo que eu faço é porque eu vi meu pai fazer. E ele nos compara testemunhas dele. Não testemunhas do pai, mas testemunhas dele. Porque nós não vimos o pai, né? Ou seja, o que é uma testemunha? Testemunha, cara, é uma pessoa que observa o que está acontecendo, uma cena, uma situação. Sim. Então, por que isso é muito lindo? Porque o Senhor nos chama a ser testemunhas dele. Quem faz é ele. Entende? Ele nos chama para observar os seus feitos. O autor de Hebreus ele diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Só que é interessante que há um outro texto que diz assim, quando o Senhor voltar, todo olho o verá. Então, aparentemente, tem uma contradição, né? Peraí, só os santos verão? Porque sem santificação ninguém vê o Senhor, todo olho verá. Então, não é uma contradição, não, cara. Quando fala de sem santificação ninguém verá o Senhor, o texto ele significa sem santificação ninguém vislumbra ou deslumbra os feitos dele. Não é que não esteja acontecendo, mas ninguém consegue ver. Entende? Então, ele nos chama a ser testemunhas. Então, o nosso papel é só santificar a nossa vida. Porque quem faz é ele. É ele quem faz em nós e através de nós. É só observar, entendeu? É você chegar de manhã, assim, você olhar no espelho e falar, cara, esse cara não é mais o cara de ontem.
É você ver na sua própria vida atitudes que você não teria se não fosse ele fazendo em você. Então, só fica ali como uma testemunha, só vendo os feitos dele em você e através de você. E é maravilhoso quando a gente se pega, muitas vezes nos pegamos, normalmente isso acontece nos primeiros, quando você tem as primeiras experiências, né, os primeiros meses de experiência, da sensação do que é estar nele, e começa a desfrutar dele, você se pega agindo e tomando atitudes as quais você normalmente não faria. E o que é mais legal, cara, o que é mais legal é que você gosta dessa sensação. Há um prazer dentro de você, porque a essência original está lá, cara. Entendeu? Nós não nascemos para isso, para estar de tal maneira. É justamente isso que o Senhor quer resgatar em nós, o que aparentemente está perdido. É muito fácil, meu irmão, alguém olhar para mim, para você e nos julgar com a régua deles. Apontar o dedo e dizer, e não é assim, não é assado, não vai nada, não é não chega lá, não vai acontecer, que nada. Meu irmão, quem chamou, garante. Entendeu? Aleluia. Quem chamou, garante. Porque ninguém é tão perdido aos olhos de Deus de maneira que na sua verdadeira essência não esteja lá. Entendeu? O Senhor justamente quer isso, despertar, ligar esse gatilho, apertar o start em nossas vidas. Porque, meu irmão, o pecado ele é maravilhoso. Os olhos altivos é maravilhoso. São tudo coisas que preenche, que dá prazer momentâneo, mas dá sensação. Entendeu? Mas o verdadeiro prazer e felicidade está no Senhor. Quando muitas vezes pegamos, caramba, eu fiz aqui, eu fui por aqui e não estou gostando desse caminho, vou voltar, porque isso não é para mim. Uma vez, eu compartilhei para você, aos 18 anos, quando eu tive as primeiras impressões e sensações do que é o Evangelho, comecei ali a entender, até da maneira equivocada, porque no princípio a gente fica tão confuso com tantas coisas, mas mais vale o que tu sente do que tu vê, muitas vezes, e de onde você está. Então são coisas, cara, que o sentir não tem explicação. Eu senti algo tão tremendo que eu falei, cara, eu não sei para onde esse caminho vai, mas isso aqui tá bom. Isso é muito bom, eu estou gostando disso. Entendeu? Você está gostando disso. E quando você, por circunstâncias da vida, você se afasta da presença do Senhor, você se afasta do... Eu não estou falando de paredes, necessariamente de paredes. Eu tenho ouvido bastante, as pessoas hoje atribuem muito presença de Deus, comportamento a paredes. Eu não estou falando isso. Quando você se recua totalmente. Primeiro passo, você para de ir na igreja, você, por aqui está tudo bem. Aí vai ficando insensível a certas coisas. Aí você vai voltando aparentemente aquele quadro anterior. Tá? E até ali, nesse quadro, Deus já está falando contigo. Cara, eu não te chamei para ficar aí. Aí não é o teu lugar. Eu lembro no Rio de Janeiro, eu com de 21 para 22 anos, eu saía na noite, cara. Eu abria uma cerveja, eu estava rodeado de amigos naquele ambiente, todo mundo dançando, se divertindo. Aparentemente está tudo ok aos olhos do homem. Diversão, amigos, balada. Mas, cara, até nesses momentos, cara, eu nunca entendi muito isso na época. Eu não entendia muito isso na época. Eu sentia a voz do Senhor falar no meu ouvido, cara. A voz do Espírito Santo falar no meu ouvido. Eu não te chamei para viver aqui neste lugar. E você pausar assim, no meio de todo mundo rindo, alguém perguntar, ué, por que tá sério? Por que do nada tu mudou? E você não poder compartilhar isso com outros, cara, porque ninguém entende. E você ali bloqueia. Você não tem prazer naquele ambiente, você não tem prazer naquilo que você está fazendo, as risadas não são honestas e sinceras, elas são momentos que vão muito rápido. Então, cara,
Eu, quando vivi essa primeira... Isso eu estou dando só um exemplo. Diversas vezes eu me vi na situação, em ambientes que não era para mim estar, com pessoas que não era para mim estar, lugares totalmente opostos aonde eu não deveria estar. O Espírito Santo do Senhor falou isso comigo. Então isso é muito bom, meu irmão. Então, eu escutei também na penúltima live, Deus usou aquele rapaz que estava... Eu esqueço sempre o nome dele, cara. Jonas. Ele usou a passagem, ele estava mencionando lá quando Pedro afundou, quando ele estava em um determinado ponto, Tiago, né? O determinado ponto onde Pedro afundou, e Jesus foi ao encontro dele, e ele ali, cara, ele trouxe uma palavra dizendo que não importa, cara, o ponto que tu está, onde tu parou, entendeu? Mas que Deus ainda está contigo, que Deus ainda te quer resgatar dali, que ainda há uma esperança para você, ainda há uma alegria, há uma esperança viva ainda para você. Cara, eu guardei uma palavra, cara, que falou tanto comigo, entendeu? Que foi uma martelada tão grande, que é maravilhoso. Então, isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, porque pode até parecer que a gente está falando de forma aleatória, mas são experiências, cara, que tem a ver com o Senhor nas nossas vidas. O que mudanças queremos fazer por nossa conta em nossas vidas que não dá certo. Gambiarras queremos fazer em nossas vidas que não dá certo. Atitudes que queremos tomar, nós queremos avançar com Deus diz que não, e a gente quer avançar, a gente quebra a cara e diz, pô, mas Deus não é comigo. Não, cara, ele não pediu para você avançar. Aí você avança. E não é um momento de avançar. Há um momento para tudo na face da terra. Entendeu? Há um momento para plantar, para colher, um momento de chorar, de se alegrar. Há um momento para tudo. E a gente muitas vezes não quer entender isso, e a gente, por achar que não chegou. Tem muito a ver também com a questão até das promessas. Uma vez eu falei assim, caramba, há anos que eu escuto que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, não vejo nada acontecer. Aí você fica colocando em dúvida. Por quê? Aí o que acontece? O que normalmente acontece? Você quer usar as suas ferramentas para abreviar aquele tempo que tu não entendeu ainda. Tu quer abreviar daquele jeitinho, pegar aquele atalho. Não, peraí. Aí para ser conveniente, desperta um gatilho enganoso dentro da gente que diz o seguinte, não, cara, mas tu tem que fazer isso aqui também para que isso aconteça. Mas será que é para fazer? Será que é para fazer o que Deus não está mandando tu fazer? Será que é para tu chegar onde não é para tu estar? Se é para tu ir onde Ele não mandou tu ir para que isso aconteça? Passar os pés pela mão, fazer aquilo que tu não garante? Entendeu? Então, meu irmão, as promessas de Deus para se cumprir, o chamado que Ele tem, seja no que for, na vida de cada um em particular, é algo muito pessoal do homem com Deus e é no tempo dele. E eu até creio que você possa frear os planos de Deus pela sua postura. Eu até entendo. Você pode frear o agir de Deus por causa da tua postura. Entendeu? Ah, mas ele já não sabia que isso acontecia. Entendeu? Mas até aí está calculado. Até isso está calculado. Porque ele é Deus. Senão a palavra é mentirosa. Não, então, Deus é isso e muito mais. Lembra que você liberou isso sobre a minha vida uma vez, falando assim, que até os nossos erros estão dentro do cronograma dele? Sim. Sim. Então, deixa eu falar algo aqui rapidinho. Deixa. O Espírito está nos conduzindo a uma mensagem para quem está longe ou começou a se afastar, ou já está longe ou começou a se afastar da presença. Jorge, propósitos, ministério, chamado, igreja, vida, sucesso, reconhecimento, nada disso vale a pena se você estiver longe da presença. A nossa missão, a gente está vivendo um tempo de muita vaidade. Salomão já dizia, vaidade, tudo é vaidade. Vaidade não é você, como você está vendo, dois homens barbados aí, dois homens bonitos falando aí, não é esse tipo de vaidade, embora isso também é vaidade. Sim. A vaidade, a palavra hebraica para vaidade é vão, uma vida vã. Uma vida vã é uma vida de vaidade. Né? Sem sentido. O que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a própria alma, ou seja, uma vida vã. O homem ser reconhecido pelos homens, mas não ser reconhecido pelos céus. Eu falava com a Priscila ontem sobre isso. De homens que são conhecidos no mundo natural, no mundo dos homens e no mundo celestial, no mundo espiritual. Por demônios e por anjos, né?
Daniel, quando o anjo Gabriel, acho que Gabriel veio dar a revelação da visão a Daniel, ele disse, Daniel, nós te assistimos. Primeiro ele diz assim, tu és amado do Abba, né, do Pai, tu és amado do Pai. E depois ele diz assim, nós te assistimos. Cara, os anjos, eles não são seres que têm onisciência, eles não sabem de todas as coisas, como o Eterno sabe. Eles não são onipresentes, eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eles só podem ver uma coisa por vez. E eles não são onipotentes, não têm todo o poder. Tem poder, mas não todo. Então, quando o anjo fala isso para Daniel, cara, nós te assistimos, sabe o que ele está falando? Daniel, enquanto está todo mundo vivendo uma vida natural na Terra, o nosso foco está em ti. Já tem noção do que é isso? Porque você está em Deus, você está no Eterno, você está no Abba, ou seja, você está no propósito. Daniel está vivendo em uma geografia longe da sua geografia, ou seja, está na Babilônia, cativeiro na Babilônia, né? Cativo na Babilônia, longe da terra de Jerusalém, longe da sua pátria, longe do templo, né? Que para um judeu a adoração tem que ser em Jerusalém do templo. Longe das suas raízes, da sua história, vivendo em uma terra, um reino pagão, uma cultura estranha, ou seja, humanamente falando, isso aqui é pesado, essa vai ser fresquinho. Humanamente falando, Daniel está longe, cara. Pegou aí? Ele não está no templo. Sim. Não está na igreja. Não. Ele não está na sua pátria, na sua terra. Ou seja, geografia. Ele não está no meio do seu povo fazendo serviço sacerdotal. Ou seja, a obra de Deus. Mas ele vive na presença. Você entendeu que a presença, quando você está cheio da presença, os planos acontecem, o propósito acontece, independente de geografia, independente de pessoas. Ele está em uma cultura, Jorge. Cara, isso joga por terra qualquer desculpa minha de não viver em santidade. Porque ele não tem nada que favorece a ele viver em santidade. Entende? E aí, só vou deixar você falar, mas o senhor está falando isso, cara. Desde o começo que eu percebi no meu espírito isso. Voltar para a presença, irmão. Não importa se você está pregando, se você está com a agenda cheia, se você está tocando, se você está fazendo live, se você tem sido um influencer, não importa, se você está sendo bem sucedido, crescendo na vida profissional, meu irmão, nada disso importa se você estiver na presença. Agora, se você estiver na presença, irmão, essas coisas podem acontecer, mas é o que você falou, é consequência de uma vida nele. Então, você que vai chegando aí agora, eu quero pedir a você que você deixe comentário para ficar registrado nessa live. Estamos hoje conversando com o irmão Diógenes Santos, e eu estou muito feliz, cara. Cara, eu estou empolgado aqui, estou quase voando. Estou escondendo as minhas asas aqui para as pessoas não se escandalizarem. Diógenes Santos, que está aí lutando para ser um santo. A presença do Senhor. Sim. Então, cara, eu estou muito feliz. Eu queria estar compartilhando algo aqui com os irmãos. Pedir que você ministrasse um louvor sobre nós aí, Jorge. Sim, claro. Quer falar algo antes do louvor? Esse louvor que eu vou entoar aqui agora, ele em particular para mim, eu acho ele muito maravilhoso, porque meu irmão, ele nos convida a nos despertar para Deus nos levar em lugares altos. Porque eu uma vez eu estava em casa escutando esse louvor, sabe? E a gente fica retendo que Deus venha, que tome o lugar dele na nossa vida. Esse louvor, justamente, ele fala sobre isso. Para que você deixe o Senhor tomar o lugar dele na tua vida. Ele quer te levar a lugares mais altos, a águas mais profundas, à luz do entendimento que só Ele é quem tem para dar. Entendeu? Um entendimento que excede todas as coisas. Então, eu me alegro muito. É um louvor, eu gosto sempre de entoar ele, porque ele fala muito nesse sentido. Então, meu irmão, nessa noite, como eu falei anteriormente, não importa em que situação você esteja, a qual eu esteja, entendeu? A partir do momento que você que entrou aí, você que está aí nessa live, perdendo aparentemente um tempinho para escutar esses dois camaradas aqui, pecadores, falar, meu irmão, mas a gente está falando da grandeza do Eterno, aquele que te criou, aquele que te chamou e que te chama pelo nome.
entendeu? Que quer te levar a lugares altos, quer te levar a lugares que tu jamais imaginaria, a posições que você jamais imaginaria. Então, meu irmão, esse homem, esse Deus maravilhoso, ele é digno de louvor, entendeu? Louva ele com os lábios, louva ele com o coração, com a alma. Em nome do Senhor. Aleluia. Vem, Senhor, toma o teu lugar. Toma o teu lugar nesta noite, Senhor, em nossas vidas. Essa noite, meu Pai, todos os corações, dessa live, que venha, Senhor, abrir o coração nessa noite para Ti. Entendeu? E fazer, Pai, que o teu lugar seja tomado, Senhor. Para a glória do teu eterno nome. Vem e toma o teu lugar. Jesus. Glória a Ti. Tens minha vida contar no trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor. Habitas em mim, habitas em mim. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tens liberdade aqui, Senhor, nesta noite. Ei! Nossas vidas, meu Pai. Porque Tu é a terra, Senhor. Tens liberdade aqui. Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo.
Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Sim, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Enche essa casa. Enche essa realidade, Senhor. Tua presença daqueles que inunde, Senhor. Inunde as vidas, Senhor. Encha, Senhor, os vazios existenciais. Enche cada vida que nos assiste, Senhor. Enche, Senhor, possa transbordar da tua glória, da tua presença, do teu mover, da tua vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, venha inundar todo vazio. Enche, Senhor, faça superabundantemente mais. Superabundantemente além, Senhor, de tudo que pensamos e imaginamos, Senhor. Oh, Senhor, remove toda tristeza e enche com a tua alegria. Toda morte, Senhor, enche com a tua vida, Senhor. Enche, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdão me completa. Em nome de Jesus. Teu perdão me completa. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão me completa. O teu perdão me completa. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. 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 Que o Senhor esteja enchendo-se todo vazio. Sabe, Diógenes, o ser humano ele foi criado para ser portador da palavra. O Senhor criou o ser humano e colocou dentro do ser humano a palavra dele. A palavra dele nada mais é que a capacidade de criar. A capacidade de remover tudo que é impuro, cara. Então, que a presença do Senhor esteja enchendo vidas nessa noite. O saudoso Billy Graham, ele disse que todo ser humano tem um vazio existencial. E tudo que você joga dentro desse vazio, querendo preencher, é o que você estava falando antes do comecinho. Você estava falando que quando você buscava algo para preencher esse vazio, em baladas, em prazeres, lá você sentia que não era o seu lugar, porque o Espírito te chamava. Então, há pessoas que nos vendo nessa live, talvez eu e você mesmo, estamos buscando em lugares ou em coisas algo para nos preencher. E só o Espírito pode preencher. Pastor Rodrigo Silva,
Alguém perguntou para ele assim, como saber qual é o Deus verdadeiro? E ele disse assim, cara, para ti, durante o tempo da sua vida, se dedique a um Deus. E vai buscando, cara. O Deus que preencheu o vazio da sua alma, esse é o verdadeiro. Boa. Esse é o verdadeiro. E João diz que nós já estamos no que é verdadeiro. Esse é o Filho Jesus. Nós fomos adotados, cara. Nós não somos mais órfãos. Nós temos um Pai. E temos um Espírito que clama, Abba, Pai. Entende? Sabe quando você está, talvez alguém nessa live aqui, nesse podcast com a gente, nesse vídeo com a gente, com várias indagações na sua alma, no seu espírito, talvez no que fazer, no que estudar, no que se formar, para que direção ir. Entenda uma coisa, querido. Não é movimento que vai fazer você chegar em algum lugar. Entenda isso. Não é movimento que vai fazer você chegar em algum lugar. Mas é movimentos com precisão. É um movimento debaixo da orientação. Que o Senhor não erra. Então, eu quero falar algo aqui, mas vou deixar você falar um pouco, porque uma palavra que ele está compartilhando aqui sobre precisão. Então, não é se movimentar. Há muita gente fazendo muitas coisas, amém? Mas não sente satisfação, não tem satisfação, entende? Não tem paz, cara. Não tem, não tem. Não tem mesmo. E quando você fala de paz, meu irmão, essa é a primeira sensação, né? É a primeira sensação que você sente, essa paz momentânea que o mundo dá. Tem falado também esses dias que a gente não pode esperar, e de fato, a gente não pode esperar nada de um mundo caído. Pode esperar esperança de um mundo caído, não pode esperar complacência, você não pode esperar amor, você não pode esperar compreensão de um mundo de fato caído. Para onde você corre, você só se frustra. Por quê? Você bota esperança em pessoas ou coisas erradas. Quando você tira o que é de fato a tua esperança em Cristo, para depositá-la em outros lugares, ou pessoas, ou situações, você se frustra. Aí você vê que não há lugar para você nesse mundo. Não há lugar para você. O mundo é implacável. A gente vê nas grandes mídias, a gente vê nos dias corriqueiros da vida aí, todos os dias. A gente vê. Hoje tudo que você fala é distorcido, tudo que você fala é ofensivo, as pessoas são melindrosas, os valores estão invertidos de forma gritante, e a sociedade quer botar uma mordaça nas nossas bocas e entender que aquilo é o caminho, que aquilo está certo, há inversões de valores, entendeu? Então o mundo caído, ele não tem nada para te agregar. Você só tem duas alternativas: ou você se corrompe junto com ele, ou você se aparta. Ou você se aparta. Então, se você provou do que é de fato doce como mel e está provando outra coisa aí, você não vai gostar do resultado. Não vai. Porque eu usei a expressão doce como mel, mas a paciência em Deus e a perseverança, ela é amarga. Mas o final é doce. Ei, aleluia. O final é doce. A terra manda leite e mel, né, Jorge? E você vê as coisas. Você pode observar tudo que é comparado. Reino e terra, é tudo oposto. O prazer de momentâneo, tudo para já, tudo para agora, aquele jeitinho rapidinho, tudo vai dar certo agora, pula no processo, não renunciar a certas coisas, está de qualquer maneira, prega-se que tá bom assim, não tem problema, Deus é amor. Não é assim. Não é assim. A batalha é mais tremenda do que muitos possam imaginar. Então, meu irmão, não tem como você estar fazendo ou andando de qualquer maneira e querer que o reino, ainda querer que você seja representante do reino em alguma coisa. Não tem como. Entendeu? Não tem como mesmo. Porque o mundo ele vai te amassar. Sim. Eu meditei muito essa semana sobre essa fala da questão do mundo caído, meu irmão. E realmente, para onde você corre, há uma decepção no homem.
há uma falta de amor, falta de prazer, isso é com todos. Para onde você vai? Como você bem sabe, né, eu estou aqui exatamente há um ano. Fiz um ano aqui, agora em novembro fizemos um ano que estamos aqui em São Paulo. Eu te falei já também que eu não sei qual o propósito de Deus nas nossas vidas aqui. A única garantia que eu te dou é que eu não planejei isso. Eu não planejei. Eu não planejei, muita gente falou que tu é maluco, eu falei, então vai dar certo. Boa. Boa. Se todo mundo tá contra, se todo mundo falou que tá maluco, que tá... Cara, eu não sei, Deus é quem guia nossas vidas, meu. Eu não vim norteado aqui por nada em específico. Eu simplesmente vim aqui por circunstâncias desconhecidas e estranhas. Estamos aqui. E o que é mais curioso para mim é que ainda a gente mantém essa ramificação, essa conexão, cara, aí do outro lado. Então, isso para mim me abre uma lente um pouco estranha, mas ao mesmo tempo, cara, eu começo a juntar as peças de algumas coisas. Eu não planejei correr para cá, tá? Eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas seja lá o que for que Ele quiser fazer, através de minha vida, meu irmão, desse pecador, eu vou deixar. Descansa, só descansa. Eu vou dar o lugar dele. Eu vou dar o lugar que é dele na minha vida. E só isso, meu irmão. E que Deus possa nos fazer, cara, verdadeiramente canais de bênção para que, sabe, eu creio que até nossas dores, nosso sofrimento é cura para outros. Nossas experiências é cura para outros. Algumas coisas que passamos de sabores de toda a natureza é cura para outros. Isso é maravilhoso. Isso não nos faz exclusivo nem nada. Entendeu? Somos só ferramentas na mão de um carpinteiro. Eita! Somos ferramentas na mão de um carpinteiro. Então, que o Senhor faça grande obra em nossas vidas. Eu falei com uma irmã ontem, ela falou assim, como eu faço para começar o meu propósito? Eu falei, você já começou. Só você querer descobrir o seu propósito, você já começou. E o que você estava falando é tremendo aqui. Eu estou aqui com Gênesis aberto. Gênesis aberto, e é exatamente o que você falou em Gênesis 12. O clássico do Gênesis, né? Gênesis 12, quando o Eterno chama ainda Abrão, nem era Abraão, entende? Quando o Eterno chama Abrão para sair de Petrópolis e ir para São Paulo, entendeu? Então o Eterno chama Abrão, cara. Abrão está em Ur dos Caldeus. O Eterno chama Abrão, assim diz a palavra. Ó. Então o Eterno veio a Abrão. O Eterno veio a Abrão, ainda Abrão. Ou seja, ele vai ter a sua identidade vai trocar. Então ele veio. Isso é tremendo. Deixa eu liberar esse código aqui. O Eterno não veio a Abraão, veio a Abrão. Na nossa cultura, nome é nome. Na cultura hebraica, não. Nome é identidade. Pegou? Então, olha só. O Senhor vai fazer de Abrão a Abraão. Isso é tremendo, sabe por quê? Porque Abrão, tanto é que você ouve poucos falar sobre Abrão. Você ouve todo mundo falar sobre Abraão. Sim. Então, as pessoas, a gente lê e ouve falar daquele homem que o Eterno fez. Não daquele homem que o mundo fez. Não daquele homem que o sistema moldou, formou. Entende? Então, o Senhor não chama, vamos usar uma linguagem bem chula aqui, o Senhor não chama pessoas conhecidas, mas faz delas conhecidas. Como eu falei, né? O anjo falando para Daniel, Daniel, você é amado, nós te assistimos. Paulo, eu falava para a irmã também ontem, em Cristo discipulado, que Paulo começou a ficar famoso, né, cara? Só que o Senhor não chamou Paulo, né? O Senhor chamou Saulo. E fez dele o grande Paulo. E aí o homem começou a ver a fama de Paulo, o cara começou, pô, Paulo está expulsando os espíritos das trevas, aí eu vou expulsar também. Então o homem chegou no espírito da pessoa endemoniada ali e falou assim, eu te conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio virou para Paulo e falou assim, para esse homem falou assim, para esses dois homens, falou assim, Jesus nós conhecemos, Paulo nós conhecemos, mas tu quem és? E deu uma coça em voz quem são. E deu uma coça àqueles dois homens e eles ficaram nus. Então o Senhor chama desconhecidos e faz essas pessoas conhecidas. Ele chama Abrão.
Abraão, como nós falamos aqui, Abraão aqui não sabe para onde ele vai. O Senhor não chama ele para uma geografia, não mostra para onde ele vai, só chama. Isso é tremendo. A partir do momento que Abraão sai da terra dele, aqui em Abraão, a partir do momento que Abraão sai da terra dele, ou seja, da tenda dele, da casa dele, da casa do seu pai, o Senhor vai fazer dele Abraão. Então, a partir do momento que ele saiu, cara, o projeto já começou. Você tem que dar o primeiro passo. É só dar o primeiro passo. Entende? Você já deu o primeiro passo? Você já deu o primeiro passo que ele dá, a obra já começou. Pegou? Aí diz assim, ó, então o Eterno veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e dirige-te para a terra que eu te mostrarei. Eis que farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Aqui, Jorge, e serás tu uma bênção. A palavra aqui, a promessa do Eterno, embora ele teve muitos, né? Na primeira guerra de Abraão, cara, uma forma miraculosa, ele vence uma guerra contra 5 reis. Se eu não me engano, com 300 homens, um pouco mais. Ele vence uma guerra contra 5 reis. Então, o Senhor prosperou a vida de Abraão. Mas essa não é a promessa. A promessa é, serás tu uma bênção. Não é terás tu uma bênção. Não é terás tu muitas bênçãos. Tu é bênção, cara. Entende? Aí, verso 3, aí eu passo para você, verso 3 diz assim, ó, abençoarei os que te abençoarem. Olha a paternidade. Olha o cuidado. Olha a segurança. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todas as nações da terra. Olha, isso aqui é fantástico. A promessa para um homem que decidiu romper. E verso 4. Então partiu Abrão como orientou o Eterno. Tu serás uma bênção, Abraão. Tu serás uma bênção, Jorge, a partir do momento que você fizer aquilo que o Senhor te orientou. Mas eu não estou entendendo nada, não precisa de entendimento humano. Entende? É só obedecer. Tu serás bênção. Sabe quando chega no lugar e você muda a atmosfera daquele lugar, como você falou, o Senhor Jesus ele disse assim, vós sois o sal da terra. Estava conversando com um irmão esses dias, eu falei assim, Jesus está falando uma doideira, Jesus está maluco. Porque o sal não pode estar na terra. As duas, ou o sal tem que estar no mar, ou no saleiro. O sal na terra não pode, Jesus está falando loucura. O que Jesus está falando, cara? Eu vou dar a vocês, eu vou colocar vocês em um lugar que vocês não serão valorizados. Serão desprezados. Mas vocês são tempero daquele lugar. Vocês que fazem aquele lugar ali ser diferente. Vocês que vão manter, o sal ele tem a capacidade de manter os sabores, né? Ele não permite que as coisas se desfaçam, né? Antigamente colocavam nas carnes, né? Para a carne não se desfazer. Ele conserva, cara. O sal ele conserva. Então, o Senhor está falando assim, ó, na terra não tem bons valores, na terra não tem bons princípios. Eu vou colocar vocês lá, para que lá tenham isso. Então, nós não podemos esperar de uma terra esses valores, esses princípios, porque não vai haver. Tem que ser do sal. Entende? Então, ele vai nos colocar em lugares onde há desprezo, onde há perseguição, onde há calúnia. Nós temos que ser sal. Continuar sendo sal. Não esperar todas essas coisas do mundo. E outra coisa, de passa boa, o Senhor também disse que, João, cara, ele diz assim como o mundo não me recebeu, não receberão a voz. Assim como o mundo não recebeu, não receberá a voz. Quer falar? Interessante que você fala sobre Deus quando chamou Abrão, né? Muitas vezes é até intuitivo imaginar que você tem que vir pronto, né? Que você tem que vir pronto, armado, entendeu? Incorruptível, entendeu? Como se não precisasse de nada, você já está pronto, entendeu? Você fica buscando maneiras e formas do que é o entendimento adorar a Deus, o que é que eu faço para adorar a Deus, no qual caminho você mencionou ali. Não existe essa questão. É justamente os perdidos, os desprezados, que ninguém dá nada por ele, que Deus levanta. Porque é só ele que faz essa diferença. Porque se todo mundo desprezou, já não resta mais nada. Se todo mundo virou as
costas, perdeu crédito, credibilidade em todas as áreas. Porque, ó, meu irmão, eu tenho certeza que você, ao longo da sua trajetória aí, você já conheceu pessoas que você olha assim, cara, realmente, eu vejo Deus na vida desse cara, porque o cara que eu conheci não é assim. É algo, humanamente falando, impossível. Entendeu? Aí você acha que o cara tem que estar pronto. Tem que estar pronto. As igrejas hoje, ela não está. Eu creio que ela não está preparada para lidar, meu irmão, para lidar hoje com uma celebridade dentro da igreja. Entendeu? Não está preparada, não vai saber diferir as coisas. O Augusto Nicodemos, que também esse dia eu estava assistindo uma pregação dele, ele, inclusive, até indagando a pergunta de uma pessoa que, pô, o que é que eu faço para servir a Deus? Pô, não precisa, irmão. Não precisa fazer mais nada, ele já fez. É só tu seguir. Ele já fez, é só tu seguir. Só que a gente quer fazer o que ele não pediu pra gente fazer. Entendeu? Fazer avião, voar. Entendeu? Entre outras coisas. Entendeu? Virar as costas para a família e entrar de cabeça, achando que está em águas profundas, cair de cabeça em água rasa. Entendeu? Então, ele chama realmente os perdidos, os que ninguém dão nada, assim como eu. O cara grosseiro, o cara mal educado, o cara que ninguém gosta, o cara que não se adapta a nada, o cara que não sabe falar, o cara que não estudou. É esses aí que ele chama mesmo. É exatamente esses aí. Entendeu? Você for olhar no decorrer de toda a história do Evangelho, desde o Antigo, os homens que Deus levantou, eram pessoas que aparentemente não eram nada. Não sabia falar, é gago, é incapaz, o tremor. E você pode ver, todos aqueles que Deus levanta, eles não querem negócio com o Evangelho. Eles não querem negócio com propósito. Eles não querem fazer aquilo, porque foge da capacidade do entendimento deles. Foge da capacidade. Inclusive, esse que vos fala é um deles. Entendeu? Deus te chama, mas você se acha incapaz porque você está olhando com a sua lente. Mas, cara, é que está lá e você não consegue ver o que você pode ser nele, por ele, através dele. Você não consegue enxergar. Porque ele te chama como tu estás, mas vai acontecer algo extraordinário na tua vida. Ele não vai botar vinho novo, né, meu irmão? No recipiente velho. Entendeu? Ele vai fazer a reforma. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o que é bom é com permissão, sabe, sua, você diz, não, eu quero que Deus faça, eu preciso que Ele faça, porque isso aqui, eu não me agrado mais disso aqui. Bom, existe uma diferença muito grande quando a gente pega até consciente na ignorância. A gente pega consciente no sentido de sabe o que está fazendo, mas a ignorância te cega. Entendeu? Quando você pega que aquilo não te afeta naquilo, é tão inofensivo, aquilo é tão banal, que você faria de várias vezes ao dia, que você faria a vida toda se possível fosse. Mas quando você assume uma mentalidade em Cristo, com a luz do entendimento que Ele te dá, você fala, cara, como eu pude fazer tal coisa? Isso em vários pontos da nossa vida, né? Durante toda a nossa história, tem situações, coisas específicas na nossa vida que a gente olha para trás, cara, como pude? Mas lá estava tudo bem, naquela condição. Até então, estava tudo bem. Até você ter um contato direto com Deus e experimentar o que é Ele. Aí tudo é diferente. Então é muito fácil, é muito simples você pesar o que é bom e o que é ruim. Só que há um preço. Só que é um preço. O preço da renúncia. O preço de renunciar a algumas práticas, algumas coisas, entendeu? E colocar a tua vida nas mãos dele verdadeiramente. Entendeu? Não e sobretudo com entendimento, não é fazendo as coisas da maneira que tu acha que tem que ser feita e sendo norteado sim por ele. Porque, meu irmão, qualquer resposta da tua vida está aqui. Ó. Qualquer resposta, qualquer decisão, entendeu? Tudo for tomar está aqui. Se você pegar a Bíblia aqui
até de forma aleatória, você estiver passando uma tormenta, se o Espírito Santo de Deus quiser falar contigo, ele vai falar aqui. Como tu deve andar, ele vai falar aqui. Como tu deve se portar, ele vai falar aqui. Tudo está aqui. Não precisa ninguém inventar uma modinha de como servir a Deus mais. Está tudo aqui. Entendeu? O simples, a máxima sofisticação do simples, que é isso aqui. Entendeu? Em Cristo Jesus. Então, meu irmão, é isso e muito mais. A gente medita sobre tantas coisas durante o dia, até nos falta, não dá tempo nem a mente drenar algumas coisas, mas o Evangelho é maravilhoso. Entendeu? E graças a Deus, que Deus, com todas as nossas imperfeições, Ele nos desperta. Opa, não é por aí. Opa, o que é isso, meu filho? Opa, foi para isso que eu te chamei? Opa, é aí que eu te quero. Entendeu? Opa, por que tu não quer fazer tal coisa? Se o meu evangelho diz que não é assim. Então, isso é maravilhoso, meu irmão. Diógenes, a gente pode até voltar para falar um pouco sobre o evangelho. Sim. Está falando um pouco sobre o evangelho. Eu gosto muito desse assunto, porque realmente, quando você fala de evangelho, você entra no campo das mudanças, sim, da construção, das renúncias, e é maravilhoso. O evangelho é maravilhoso. É ali que você realmente conhece quem é Cristo. Quem é o Cristo, né? Quem é o Jesus. O Cristo. É ali exatamente que você conhece. Exato. A gente vai estar finalizando agora. Eu quero deixar só uma palavra. Sim. Quando você citou aí a obra do Senhor sendo feita, né? A gente vai falar sobre o Evangelho, a gente volta a falar sobre o Evangelho. É interessante que Abraão ele é chamado pai da fé, né? Ele é chamado não só por nós, mas por toda a palavra, todos os homens que vieram pai da fé. Só que tem uma coisa, pai é fonte, né? Então, o primeiro entendimento você entende o seguinte, assim, a primeira mensagem que vem é o seguinte, então a fé verdadeira começa nele. Só que, na verdade, cara, Noé veio antes dele, Noé foi o campeão da fé, está lá em Hebreus 11. Enoque também foi um fiel eterno e também está na galeria lá. Abel, Sete, Adão. Então, meu irmão, o que esse homem tem que foi chamado, é como se fosse assim, o evangelho começa a ser vivido a partir de Abraão. Eu fiquei meditando nesse código, que seria isso. E o que eu peguei foi o seguinte, foi que todos foram homens de fé, mas Abraão ele ganha esse título, cara, porque Abraão conseguiu transmitir com clareza o que é fé. É como se esses homens, em algum ponto da sua vida, Abel, né, Noé, enfim, eles tropeçaram não em fazer aquilo que o Eterno mandou, mas em transmitir. Entendeu? Não fazer aquilo que o Evangelho, que o Senhor mandou. Por exemplo, ele mandou Abraão sair da terra. Abraão saiu. Mas por que Abraão é chamado pai da fé? A palavra sai aqui no hebraico, acho que já falei isso contigo. É lesh lerá, né? Lesh lerá. Lesh lerá significa sai para ti mesmo. Ou também sai por ti mesmo. Então, quando você lê aqui Gênesis 12, você olha rápido, você fala assim, então o Senhor está mandando ele sair de uma geografia para uma geografia, de um lugar para um lugar. Não, querido, sai para dentro de você. Sai para dentro de você. Quando você sai para dentro de você, interessante, o Senhor quando chama a Lázaro, é a mesma palavra, entende? Aí você fala, Jesus foi redundante, sai para dentro, sai para fora. Sai para fora. Nossa, que estranho, vai sair para dentro? Você... Não é isso? Mas é sair para fora mesmo e entrar para dentro mesmo. Quando Abraão ele conseguiu entrar para dentro dele, quando ele entrou para dentro dele, viveu a vida dentro dele, cara, saiu para fora o Evangelho. E o Evangelho tem o nome de Isaac. A promessa está em Isaac. Glória a Jesus. Então, cara, quando você vive uma vida para dentro, não no sentido de ser um egocêntrico, não, né? Egoísmo, não. Egoísta, não. Mas eu digo assim, de verdade, irmão, deixar o Evangelho gerar em você. A mulher não fica grávida com a criança pendurada com o cordão umbilical ali lá de fora. É dentro, meu. O reino é gerado dentro. Entende? É gerado dentro. Então, quando você entra, deixa o Espírito Santo, você entra, cara, como se fosse assim, chegasse na sua casa aí
você viesse me receber no portão que você fez aquele dia e falasse, vamos, Marcelo, vem para dentro. Vem para dentro. E é isso que eu peço que nessa live aqui, nessa noite, você esteja pedindo ao Senhor, que essa seja a sua oração. Né? Você que está ouvindo o chamado do Senhor para esses dias, entre para dentro de você. Deixa o Senhor mudar dentro primeiro, John. Deixa o Senhor mexer dentro primeiro, cara. Deixa o Isaac sair. Isaac significa alegria. O nome do primeiro judeu significa alegria. Que código é esse? Quando o Senhor te propõe algo, Abraão, ainda Abraão, quando ele a promessa do Eterno é duas promessas básicas. É dar uma terra e fazer dele uma bênção. Bom, Abraão é um sheik, dono de um dos maiores patrimônios do seu tempo, né, dos seus dias. Seu pai Terá tinha uma fábrica de ídolos em um mundo politeísta, ou seja, um mundo que adorava vários deuses. Então, Abraão é um sheik. Se ele tem a mentalidade humana ali, ele vai falar o quê? Pô, Eterno, está me oferecendo algo que eu posso comprar? E o autor de Hebreus vai entender que Abraão sai da terra dele, porque Abraão entendeu que a cidade, a terra que o Eterno estava prometendo, não era uma cidade edificada por homens, mas que tinha os seus alicerces edificados pelo próprio Eterno. Aí João vai ver lá no Apocalipse que é essa nova terra, né? E via a nova Jerusalém descendo do céu, adornada como noiva. Então, querido, se você de verdade viver dentro a vida que o Senhor tem dentro de você, entrar para dentro de você, sabe? Esquecer essa questão de vaidade, de reconhecimento, está todo mundo em busca de reconhecimento, ser reconhecido por alguém, né? Não importa o que você faz, eu quero ser reconhecido, quero ser notado, não. Viva uma vida dentro de você. Não dependa de paz externa, viva a paz interna. A paz e a paz do céu, diz Paulo, né? E a paz do céu guardará as vossas mentes, os vossos corações é dentro, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Semana que vem, se der, a gente volta para falar um pouco do Evangelho. O Evangelho que transforma. O Evangelho que muda, que transforma. Que restaura, que cura, que liberta, que salva. E que revela o verdadeiro Deus. Amém, querido? Amém. Deixa eu passar uma palavra final aí. E é só agradecer pelo convite, agradecer aos irmãos que estão aí do outro lado. Que Deus abençoe cada vida, abençoe sua vida. Deus continue te dando entendimento, que Ele possa fazer a obra através de nossas vidas, para outras vidas, né? Legal, gostei. Estava um pouco apreensivo, porque, como eu falei, eu sou péssimo para falar, mas enfim. É só você esquecer que alguém está vendo. É só uma conversa com, como é que fala? Com espectadores. Tá vendo? Aí quando você liga esse gatilho, já é. Mas enfim, brincadeiras à parte, fico grato aí. Em outras oportunidades, a gente poder estar falando mais um pouco, a gente fala. Esse dia foi um pouco corrido, como eu te falei, né? Hoje, principalmente, estranhamente, mas graças a Deus que conseguimos estar aqui. A gente vai estar aí se preparando melhor para a gente estar discutindo a respeito de assuntos pertinentes ao reino. Sabe que eu te amo. Beijo no teu coração. Beijo na Rose aí também. Vai para comprar minha... o quê? O prato que eu gosto que ela faz. Como é que é o nome? Caponata. Caponata? Caponata. Um beijo assim também, Rose, Jorgezinho também. Que o Senhor abençoe sua casa. Muito feliz de ter gravado esse podcast contigo, essa live contigo aqui. Podcast, com isso na cabeça. Então, muito feliz mesmo. O Senhor sabe do meu coração. E como eu falei contigo, né? Seria uma trajetória incompleta se você não fizesse parte desse momento da minha vida. Muito feliz mesmo. Que o Senhor retribua em paz, em prosperidade sobre a sua casa, em saúde, e Amém. Mais do reino sobre você e sobre a sua família. Você seja uma bênção. Você é bênção, né? As pessoas desfrutam da bênção que está em você, que é Cristo Jesus também. Amém? Amém. Amém. Você que está em casa, que nos acompanhou até agora, que ficou conosco nesse podcast também, nessa live também, te peço que esteja compartilhando aí, se foi edificante para a sua vida, acredito, tenho certeza que foi. E se puder também me ajudar a divulgar e se inscrever no canal MP Podcast, para mim estar crescendo e estar migrando para o YouTuber também. Amém? Que o Senhor abençoe sua casa. Feliz quarta-feira. Bom final de semana para cada um de vocês. Jorge, um beijo. Deus abençoe, meu irmão. Fica na paz.